Léo Pereira cuspiu em Bruno Guimarães durante um treino na concentração da seleção. E o que começou como uma cobrança tática virou um confronto direto que envolveu metade do elenco. Não foi uma discussão qualquer. Não foi mal-entendido. Não foi exagero da imprensa. É sério. Nunca se viu algo assim há dias do começo da preparação intensiva para a Copa do Mundo de 2026. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente. Ancelotti pausou o treino na hora, viu tudo e o vestiário inteiro ficou em silêncio absoluto. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos você vai entender exatamente o que aconteceu e por que isso muda tudo para o Brasil na Copa. Quando algo assim explode há poucos meses da estreia, não é um problema qualquer que se resolve com conversa. Você que é torcedor sabe o que isso significa. O vestiário é a base de tudo. Se a base racha, o time todo desanda. E agora, com Léo Pereira e Bruno Guimarães em confronto direto, a gente está falando de duas lideranças colidindo no pior momento possível. A defesa, a transição, a comunicação em campo, tudo depende desses dois se entenderem. E os bastidores disso são piores do que parece. Para você entender o tamanho disso, a gente precisa voltar alguns dias. Desde que Ancelotti chegou, em agosto, há uma tensão crescente no vestiário sobre quem comanda o quê. Léo Pereira, com mais de 70 jogos pela seleção desde 2019, tricampeão de Copa América, é a voz natural da defesa. Ele cobra posicionamento, ele fala, ele lidera a linha. Sempre foi assim. Mas Bruno Guimarães é o capitão oficial, ou quase oficial. Uma liderança que vem de mais de 80 CAPs, de anos na Europa em clubes gigantes. E Bruno não aceita cobrança de zagueiro, não desse jeito. Para ele, capitania é exclusividade, é monopólio do comando. 2 treinos antes do incidente, o clima já era pesado. Resultados mornos em amistosos. 1-1 com a Argentina, 0-0 com o Uruguai. Deixaram o grupo nervoso. Lesões de Neymar e Vinícius Júnior aumentaram a pressão. E Marquinhos, que sempre foi a ponte entre gerações, tentava mediar conversas nos bastidores sem sucesso. Casemiro observava tudo isso em silêncio. Sabe como é. Os outros zagueiros, Gabriel Magalhães, Bremer e Ibanez, já estavam de prontidão, porque Léo é cria deles, é a voz que eles escutam. Do outro lado, o meio-campo inteiro se alinhava com Bruno. Ou, pelo menos, não queria conflito. Tudo estava pronto para explodir. E explodiu. 9 de outubro, treino técnico, manhã. Ancelotti organizou uma atividade de transição defensiva. 4 contra 4, bola parada, cobrança de livre. Léo Pereira estava marcando do lado direito. Bruno Guimarães um pouco mais recuado, estruturando a cobertura. Minutos iniciais foram normais, mas aí vem a cobrança de falta. Léo vê que Bruno não marca a linha como deveria. Grita a instrução. Desce para cobrar pessoalmente. Bruno retruca. E aqui começa. Você não manda em nada aqui. Ouve-se nos relatos. Léo recua um passo, respira fundo. E nos próximos segundos, tudo desanda. Segundo informações que circulam nos bastidores, Léo teria cuspido na direção de Bruno. Um gesto rápido, de cabeça virada. Bruno recua, incrédulo. O silêncio cai no treino. Rodrigo vira para o lado dele. Casemiro fecha os olhos. Gabriel Magalhães fica paralisado. Gritos começam. Solta! Vira homem! Vozes misturadas. Seguranças intervêm na hora. Ancelotti, que estava na lateral observando tudo, fica de pé, incrédulo. O técnico interrompe o treino na hora. Faz sinal para parar tudo. Léo sai da bola. Bruno fica alguns segundos. Depois sai também, sem olhar para trás. O treino foi cancelado. Ninguém sabia o que fazer depois de uma coisa daquela. Mas para entender por que isso é tão grave, você precisa saber o que veio antes. Isso não começou naquele dia. Léo Pereira sempre foi conhecido por temperamento intenso, por cobranças veementes em campo, por enfrentamentos com companheiros em momentos críticos. É características dele. Faz parte do DNA dele como jogador. Só que Bruno Guimarães vem de uma carreira em clubes europeus de elite, onde capitão é intocável, onde a hierarquia é sagrada. Os dois mundos colidem. De um lado estão Léo, Marquinhos e os zagueiros, que entendem que defesa tem direito de cobrar toda a linha. Do outro lado, Bruno, Lucas Paquetá e o meio-campo mais tradicional, que vê em capitania como exclusividade. E no meio, Casemiro, que respeita os dois, mas não quer se posicionar. O terceiro lado, ataque com Endrick, Rodrigo, Gabriel Martinelli, quer só treinar sem teatro. E calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. Fontes próximas à delegação garantem que Ancelotti teve uma conversa privada com a presidência da CBF logo após o incidente. O que foi dito naquela conversa?
Ninguém confirma ainda. Mas rumores fortes apontam que o técnico sinalizou um aviso velado a Léo, e isso pode ter consequências diretas na próxima convocação. Se isso vazar do jeito certo, muda toda a história. As redes explodiram quando a notícia começou a circular. A torcida se dividiu na hora. Uns defendem Léo como temperamental mais honesto, jogador que cobra respeito, guerreiro de verdade. Outros criticam pesadamente. Desrespeitoso com o capitão, infantil, não pode fazer isso em uma seleção. Marquinhos, segundo o que se comenta, tentou conversa 1 a 1 com os dois sem resultado imediato. Casemiro, em fala privada para repórteres após o treino, parafraseou algo como: pressão é o nome do jogo, mas a gente precisa de respeito mútuo. Neutro, mas pesando. A CBF fez um comunicado genérico sobre incidente resolvido internamente. Não confirmou nenhum detalhe. Ancelotti, em coletiva, foi além. Os jogadores resolvem entre eles. Meu trabalho é futebol. Evitou, esquivou, deixou no vácuo. E é aí que a coisa fica ainda mais séria, porque agora o dilema é real. Ancelotti está entre duas decisões ruins. Se ele suspender ou afasta Léo dos próximos amistosos como punição, perde confiança com a defesa toda, porque os zagueiros vão se sentir traídos. Mas se não punirem, Bruno sente falta de autoridade sobre o grupo, capitania esvaziada, e aí o vestiário bola de neve em conflito. Se transferem Léo para o banco, a crítica interna e externa é brutal. Cortou o talento para agradar capitão. Se mudam Bruno de capitão, explode mesmo, porque é o símbolo histórico, é o rosto da liderança. O próximo jogo é em 3 semanas. Prazos estão correndo. A FIFA tem janelas de transferência e convocação que precisam ser respeitadas. Se isso não for resolvido em dias, a Copa inteira pode estar comprometida. Você que acompanha a seleção sabe, racha de vestiário custa campeonato. Custou em 2014. Custou em momentos antes de 2022. Ancelotti não veio aqui para deixar isso virar descontrole. O peso disso é gigante. Estamos falando de um confronto direto entre duas lideranças, duas visões de seleção e o grupo inteiro dividido no meio, observando, esperando o desfecho. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas devem pingar novos detalhes. E eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Áudios podem vazar, mensagens podem circular, statements podem sair. Para você, Léo Pereira foi corajoso ao cobrar o companheiro e defender o profissionalismo. Ou cruzou a linha inaceitável desrespeitando o capitão? Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.